Boa noite, gente querida! Terça-feira é nosso encontro aqui, é o nosso podcast. A gente combina, já tá muita gente chegando, sabendo, eu fico muito feliz com isso, viu? Você nos acompanha pelo YouTube, @combinaoficial, e também lá no Facebook, né? É a minha página, Beth Ribeiro. Estamos sempre em sintonia. Na verdade, a grande intenção, a melhor das intenções aqui com esse podcast é combinar com boas histórias de cruzeirenses que estão fazendo a diferença. Sim, é por isso que hoje a minha convidada é muito querida, muito especial, uma moça muito bonita, viu, gente? E que bom que em meio a uma semana da qual ela está organizando um evento muito importante aqui para a nossa cidade, ela conseguiu um tempinho aqui para vir conversar com a gente, e eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa, viu? Vamos lá, deixa eu passar para vocês um pouquinho do currículo, viu? Vamos lá. Ela é arquiteta, ela é mestra, ela é professora da FATEC, Faculdade de Tecnologia, aqui do estado de São Paulo, autora do projeto Terra Caipira Paulista. Ela gosta mesmo de promover e valorizar a cultura caipira. Integrante do Conselho Municipal de Cultura e também do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental daqui de Cruzeiro. Eu falei tudo isso, gente, um excelente currículo, né? Mas podia ter resumido que a nossa convidada gosta de ser conhecida por ser caipira, por ser arquiteta e pesquisadora. Eu acho que se eu tivesse falado só isso, já tinha definido muito bem. Talvez seja assim, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada, Beth. Camila, eu andei pesquisando sobre você. Eu fiz o que você faz tão bem, né? Pesquisei sobre você. Encontrei tudo isso, é verdade? Verdade, Beth. Primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje. Estou muito feliz. Você estava nos nossos olhares, a gente já queria combinar contigo. Combinamos agora. Eu acho que no melhor momento. Pois inclusive, para estarmos juntas agora. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, viu? Muito feliz. Agora me conta, você está numa semana, né, corrida aí. A gente vai falar de toda a programação desse evento, Agosto Caipira, que vai ser no museu, né? Mas antes eu quero conhecer você. Eu sei que você é arquiteta, apaixonada por essa área. Desde quando? Você falou, mamãe, quando eu crescer, quero ser arquiteta. Minha formação inicial em arquitetura e urbanismo, né? Então a gente já tem esse gostinho desde lá do ensino médio. Onde? Eu estudei na Belas Artes em São Paulo. Nossa, então eu saí bom. de Cruzeiro, fui para a capital, fiquei lá meus 5 anos cursando arquitetura e retornei para minha terra, que é onde eu quero morar, onde eu moro, né? Onde eu já tinha aqui minhas ambições de retornar. A ideia era realmente ir me formar e trazer o melhor aqui para Cruzeiro. Eu acho que eu estou conseguindo um pouquinho disso. Que coisa boa. Bastante Camila. tempo agora de formada, eu acho que esse momento eu estou conseguindo. Como é que foi viver na cidade grande como estudante? Muito diferente. Como é que foi uma caipira? Uma realidade grande? muito diferente do município de Cruzeiro, né? Mas ao mesmo tempo fui muito acolhida em São Paulo por amigos da família. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para eles, né? A família que me acolheu, a família da Luz, quero mandar um grande beijo aqui para ela. Que legal. E os meus amigos da capital, que me acolheram super bem, né? Eu tive uma parceria muito grande lá, não tenho o que reclamar. Esse ponto, eu não tenho o que reclamar de pessoas colocando o caipira numa posição inferior. Eu, graças a Deus, não esbarrei com isso lá, mas isso é uma coisa que eu acontece. Acho que acontece, né? Todo mundo esbarra com essa questão. Mas foi uma cidade que me acolheu, eu gosto muito. Isso foi em que ano? Foi em 2008, 2007, 2008, me formei em 2012. No final de 2012. E pode ser que quem esteja nos acompanhando fale, a Beth está chamando a menina de caipira. Porque eu fui ver no dicionário, tem uma definição de caipira. Mas a Camila, gente, como ela é estudiosa, ela vai explicar pra gente assim, cadê a definição de caipira? Que vive no campo, na roça. Cadê, Beth? Que vive de modo simples, com pouca instrução formal. Roceiro e matuto. Exatamente. Essa é a definição que a gente encontra de caipira. Mas aí é uma moça que mora numa cidade de Cruzeiro que tem 80 mil habitantes. E aí?
Gosta de ser chamada de caipira? E essas definições que você colocou, elas ainda estão boas, né? Porque o caipira também, ele é o analfabeto, né? Ele é aquela pessoa com hábitos precários, muito rústicos, aquela pessoa suja, aquele tipo caipira que a gente vê nas festas juninas, com dente quebrado, roupa suja, remendada. Essa é a visão que as pessoas têm, infelizmente, do caipira. E por que não a nossa visão? E por que não a nossa visão? Então, essa visão que a gente está colocando agora foi uma visão colocada pela sociedade numa época em que as pessoas do campo elas estavam ali num patamar inferior do que era estabelecido na época, né? Sem condições de saúde, de educação, de infraestrutura, por questões políticas. Então, elas foram inferiorizadas. Tá? Então, a gente tem esse conceito, né? Essa visão equivocada, eu acho que muito injusta também do povo caipira, né? Um povo muito trabalhador, tem essa origem rural, tem essa origem do campo, que foi colocada, que foi popularizada. Mas você quer mudar isso com as suas pesquisas, assim? Você quer alertar a gente? Não é isso não, né? O caipira não é esse jeito, essa definição aqui que eu encontrei. É isso também? Exatamente. Essa é a ideia, né? Porque é uma cultura, é o que nós temos de tradição. Então, nós precisamos valorizar isso, tirar essa visão equivocada para a gente se reconhecer na cultura, para a gente pertencer nessa cultura, valorizar o nosso território e, a partir disso, desenvolver realmente a nossa área, o nosso município, a nossa região do Vale Histórico Paulista, a nossa região do Vale do Paraíba. Isso é muito necessário, é uma luta. Você, cruzeirense que está acompanhando nosso podcast, você sabia que nós somos caipiras? Somos caipiras. E aí eu ainda falei isso com Camila antes de começarmos aqui. Mas a nossa cidade tem mais de 80 mil habitantes. Ela não tem nada a ver isso. Nós fazemos parte, então, um pouquinho do Vale Histórico ou do Fundo do Vale. Por muito tempo foi conhecido o Fundo do Vale, né? Mas agora é Vale Histórico. Mas a nossa cidade também faz parte? O nosso município de Cruzeiro, ele faz parte da região do nosso Vale Histórico Paulista, né? Então, nós temos vários municípios que têm essa cultura caipira, rural, do campo, mais valorizada. Cruzeiro eu vejo que nem tanto. Sim. Né? É um município que ele se insere dentro do Vale Histórico, mas ele teve uma formação inicial distinta dos outros municípios. Então, acho que a gente precisa ainda mais resgatar essas nossas origens aqui no município de Cruzeiro. E esse interesse seu, quando surgiu? Quando você estava na faculdade ou depois que saiu? Porque a arquitetura ela é muito ampla, né? Tem muitos nichos para ser estudado, para ser pesquisado, assim. Quando que surgiu esse interesse de estudar o caipira, a cultura caipira? A arquitetura realmente ela é uma área muito ampla, né? A gente tem os extremos Sim. aí dentro da área. Sempre gostei da área mais artística e cultural, apesar de também atuar na área técnica com projetos. A área cultural é que eu posso chamar de minha. Que legal. E quando eu comecei o meu mestrado, eu comecei a entender um pouco mais essa questão da cultura. Um pouquinho antes disso também com os projetos que a gente desenvolve na faculdade, também com os alunos, né, muitas parcerias. Mas foi no mestrado que surgiu a ideia, inclusive, de criar o projeto Terra Caipira Paulista. Você acha que tem pouca gente que se interessa por isso? Eu acho que agora tem mais. Que bom! Vejo mais pessoas aderindo, pertencendo mais, né? Até na época fiquei um pouco assim, será que é porque eu estou estudando isso que eu estou vendo mais? Né? Naturalmente, quando você está mais interessado no assunto, você acaba vendo mais daquilo. Tudo nos atrai, né? Tudo nos atrai, mas eu conversando com muitas pessoas, a gente começou a reparar muito nisso, né? Que também o projeto ele teve uma participação nessa adesão, nesse sentimento de pertencimento das pessoas na cultura caipira também. Eu acho que foi um projeto, desde lá do seu início, que cativou muita gente. Mas é claro que nós temos essa cultura, tem muitas pessoas também que já trabalham com essa cultura, que vivem dessa cultura também na nossa região. Estamos num momento, assim, de revalorização dessa nossa cultura. Eu queria partilhar uma coisa com você, que eu tenho um tio muito querido, né? Já não está entre nós, mas para mim sempre vai estar, né? E uma vez eu tive uma experiência com meu tio, que o meu tio morava na roça, né? E uma vez eu tive uma experiência que a gente tinha comprado uma leitoa e nós fomos lá pegar a leitoa.
E conversa vai, conversa vem, o tio começou a me contar umas coisas sobre o campo, sobre vaca, sobre isso, sobre aquilo, tomando um café assim à mesa. E eu olhava para o meu tio e ficava, tio, como é que o senhor sabe de tudo isso? Né? Porque não tinha escolaridade, né? Aí ele falou assim, ô Fia, você sabe que eu nem sei como que a gente sabe? Né? Eu acho que é a lida aqui na roça, e aí a gente vai aprendendo essas coisas, mas eu nem sei por que a gente sabe tudo isso. Aí eu falei, tio, mas o senhor já fez algum curso, assim, né, sindicato rural, essas coisas? Ele falou, ó, minha filha, vive convidando eu para ir lá, mas a gente não consegue ir, né, por causa dos horários e tudo. E nesse momento uma prima virou e falou assim, Beth, o meu pai, ele poderia dar cursos, né? Porque a simplicidade do povo da roça, muitas vezes não os fazem entender o conhecimento que eles têm. Conhecimento que às vezes nem chega numa, digamos assim, na academia, na faculdade, não é mesmo? E eles, assim, não é que não dão valor àquilo, eles não percebem o valor de tudo que eles sabem. Você concorda comigo? Concordo. Esse fato foi tão importante para mim, e assim, o mais importante até foi a minha prima falar, ô Beth, o meu pai é ele que tem que dar o curso, porque ele sabe tanto, uma história de vida de 70 anos na roça. Imagina quanto que essa pessoa não sabe. É o saber fazer, né? É um aprendizado que a pessoa adquire, que vai passando de geração em geração. De geração em geração. São os hábitos, são os costumes, é o modo de vida, né? Isso está muito presente na cultura caipira. Né? Muito inserida na terra, na né? terra, exatamente, no dia a dia, no cotidiano. É um tipo de conhecimento que deve, inclusive, ser passado. Na minha pesquisa, eu também fiz esse tipo de análise. Que né? legal! É uma análise que tem que estar, sim, na academia. Né? São saberes e fazeres que a gente precisa fazer um registro. Nós temos muito esse saber fazer na oralidade, mas também precisamos ter na escrita, a gente precisa ter esse registro para que isso não se perca também nas próximas gerações. Eu vi que você faz um trabalho de levar algum de seus alunos, ou já fez, eu não sei quando foi isso, porque eu falei que eu pesquisei muito sobre você. Sim. Mas, assim, de levar, a fazer uma pesquisa de campo, que fala, uma pesquisa né? de campo. Levar ali para conhecer, porque tem muita criança que não sabe de onde que vem o leite, né? Exatamente. Acha que vem da caixinha. Exatamente. Né? Então, como que você vê isso, essa pesquisa de campo, assim, e esse despertar, fala, nossa, funciona assim? Né? Exatamente. É daí que vem? E não é só criança, não, né? Os adultos Verdade. também, às vezes, não conhecem as suas origens. Né? Exatamente. Os meus alunos são alunos já adultos da faculdade. Dentro dos projetos, nós também trabalhamos com outras classes escolares, né, dentro dos projetos, inclusive com crianças. Os alunos desenvolvem as temáticas, inclusive temáticas voltadas para a cultura caipira. Eu acho que nesse ponto eu acabei cativando alguns aí ao longo desses últimos anos. Tivemos bastante projeto voltado para a área cultural e especificamente para a área caipira. Então, é um momento que eles também começam a se reconhecer dentro da cultura, começam a querer praticar isso, né, para além da sala de aula, nessa ação extramuros, nesses cursos de extensão. E acaba sendo um divisor de águas. E acaba sendo um divisor de águas, assim. Eu pensava que as coisas na roça eram assim, né? E agora eu vejo que são diferentes. O olhar muda quando a gente estuda, né? É uma sensibilidade que a gente precisa ter, de fato, para a cultura. Né? E quando você começa a estudar, quando você começa a entender um pouco mais as suas origens, entender que essa visão equivocada que foi colocada do caipira, de fato foi colocada de uma forma equivocada, irônica. Para um tempo não até, né? Não é exatamente assim. Foi colocada num tempo da nossa história, da história do Brasil mesmo, foi colocada num tempo e permanece, né? Permanece. E foi ficando, assim, erradamente, como você nos Exato. disse, Fica nesse imaginário popular. Então, é um trabalho que a gente faz na área cultural muito de formiguinha, de conscientização, para mostrar, de fato, o que é essa cultura. A gente tem um conhecimento, assim, de um caipira muito famoso, que é o Jeca Tatu. O que você me diz dele? Ele seria a forma da pessoa, do caipira, que por muito tempo a gente viu? Ele foi o personagem caipira que foi popularizado. Monteiro Lobato foi um autor, claro, um grande literário aqui da nossa região do Vale do Paraíba. Sim. Que colocou o caipira de uma forma mais irônica
nas suas obras, inclusive com o Jeca Tatu das suas obras, né? Mas aí com uma visão que ele tinha sobre o fazendeiro, um olhar visto da casa grande para os demais, né? Os camponeses, moradores do campo. E depois, com o tempo, ele foi também se corrigindo, né? Corrigindo essa postura inicial e entendendo cada vez mais que aquelas pessoas, elas estavam naquela área, não necessariamente uma situação precária. Algumas vezes sim, mas é um modo de vida. Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa falar, né? O caipira que é o caipira, ele não passa essa necessidade, né? Ele vive na sua forma mais original, a forma mais autêntica, no formato de subsistência. Ele produz para o seu consumo ou para uma pouca venda, né? Existem várias formas dessa cultura caipira, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o Monteiro Lobato ele foi corrigindo essa postura inicial, mas ficou no imaginário popular, de fato. Esse personagem que é o Jeca Tatu, na figura de um homem da roça, um homem sem costumes, analfabeto, sem os modos, né? Sem aqueles modos estabelecidos na época pela sociedade, os modos mais clássicos, mais europeus, né? A gente tem esse modo mais clássico vindo, né, aqui para a nossa região, no período da cafeicultura também, por exemplo. Camila, e assim, você disse que é um trabalho de formiguinha, né? Essa pesquisa e tentar mudar esse olhar da sociedade para o caipira. Mas nas escolas, as pessoas continuam ainda aprendendo sobre Monteiro Lobato, as crianças ainda ficam, parece que estudando o Jeca Tatu. Né? Difícil, hein, amiga? Monteiro Lobato, ele é referência, né? Ele é referência literária para nós, ele possui obras incríveis, mas eu acho que a gente precisa entender, né, esse personagem que foi criado, por que foi criado, o contexto da época e o que é hoje. Eu acho que é assimilar isso, ver como que as coisas de fato estão, né? Como que as coisas são ressignificadas. Entender, eu acho que é um papel do educador. Muito bom. Entender que uma pessoa que nasce numa cidade com mais de 80 mil habitantes também é um caipira. Com certeza. Como nós. Como nós. Inclusive na área urbana do município, né? Não apenas na área rural, mas nós caipiras também estamos muito bom. Na área urbana, com os nossos costumes, nossos hábitos, né? O que a gente carrega aí ao longo da vida. E nesse seu tempo de pesquisa, de estudo para ser mestra, né? Você brincou muito ali nos extremos da arquitetura. A arquitetura antiga, né? E a arquitetura moderna também, porque essa moça está sempre nos MASPs, viu? Não é mesmo? Você gosta de fazer um passeio cultural, assim, museus, né? Mas está sempre também com o pezinho ali na estrada. Eu vejo que você gosta de estar sempre vendo a natureza, o canto dos pássaros. Pesquisei sobre você, amiga. Eu sei sobre você, Camila. Gosto muito de visitar museus, centros culturais. Sabe por quê, Beth? Porque são referências pra gente, né? Referências para os nossos trabalhos. Hoje, cada vez mais, os espaços públicos, museus, centros culturais, eles têm obras, inclusive, do interior, obras de diversas culturas. Então, isso é uma referência pra gente. Você ir nesses espaços, né? Ver o que está acontecendo, o que está se falando dentro desses espaços, assimilar isso e também trazer essa referência aqui para a nossa região, para o nosso município. Então, eu visito muito esses espaços como sendo inspiração e referência para o que a gente produz aqui na nossa região. Que legal. Olha, a nossa região aqui de Cruzeiro, até por conta de toda a história da nossa cidade, né, mesmo do ponto, da localização que estamos, entre 3 estados, assim, ela é muito rica, não é, Camila? Riquíssima. Nossa, eu vou ali no Museu Major Novaes, a gente fica encantada com aquele lugar. E assim, por ele estar tão bonito, né? Tá tão preservado, assim, que é um trabalho que vocês fazem, né? E Exatamente. Você, sendo do conselho aqui, você também tem essa participação. Mas, nossa, como eu acho bonito isso, o museu tá sempre de portas abertas, porque por muito tempo ficou tão fechadinho, tão esquecido, né? Um casarão antigo, né? Uma antiga fazenda de café. Hoje o museu ele é tombado, né? Pelo Condefat, tombado aí a nível estadual. Passou por reformas, por restauração durante muitos anos, então ficou, sim, de portas fechadas. Agora ele está aí aberto para a comunidade. Toda semana tem evento. Um museu aí boa. De todos para todos, né? Muito Exatamente. Bom mesmo.
Mas nessa circulação toda sua, você também conhece muitas culturas, muitas tradições caipiras. Existem muitas, incontáveis? Existem muitas, né? Você até comentou que eu ando muito, que eu tenho muitas fotos na rede social. Inclusive, eu quero mandar um beijo pro meu noivo, Marcos, porque ele é um grande parceiro aí de aventuras, de estradas. Ele me puxa, ele me carrega, vamos conhecer. Eles vão, gente, demarcando território, eles vão colocando o adesivinho deles ali. Nós temos o adesivo, o nosso adesivo, o Mota Aventura, a gente tem um adesivo também do projeto, então onde a gente vai, a gente marca. Coloca um pouquinho da nossa marquinha, de onde a gente veio, da nossa terra. E vai descobrindo, explorando, conhecendo. Nós vamos descobrindo, explorando mesmo, porque nós vamos em estradas, né? A gente sai do comum, do convencional, né? A gente vai para um outro caminho exatamente para descobrir essa cultura caipira, né? Descobrir mais pontos de áreas rurais aqui do município de Cruzeiro. Seria um passeio de campo. Não, aí não é pesquisa, né? É um passeio de campo. É um passeio, mas a gente une o útil ao agradável sempre. Pesquisadora, sempre pesquisadora. Até nos finais de semana, até no momento de diversão, porque é o que a gente gosta. É verdade. Né? Então a gente faz o que a gente gosta e a gente aproveita isso também para as pesquisas. E o que você vê por aí de tradições caipiras? Tradições caipiras, nós temos muitas, né? Na nossa própria culinária, nos nossos modos de vida, no saber fazer artesanal, nos artesanatos típicos que você ama, nas manifestações culturais que nós temos aqui na nossa região, inclusive no município de Cruzeiro, nas receitas, né? Nessa afetividade do caipira, nessas festas de comunidade, como vai ocorrer agora no sábado, né, para a gente poder fortalecer aí essas nossas tradições. Camila, qual tradição é mais conhecida, é mais assim, não sei, as pessoas gostam mais, talvez? Aqui no município de Cruzeiro... Sim, que você percebe. Aqui no município de Cruzeiro a gente tem uma tradição que foi resgatada pela nossa amiga Dona Lúcia. Ah, a Lúcia esteve aqui comigo, Dona Lúcia, querida. do Arroz Vermelho com Suã, ela fez um resgate assim, impecável da nossa culinária. E que marcou, hoje, se você perguntar para as pessoas qual que é a comida típica, por exemplo, de Cruzeiro, as pessoas sabem falar que é o arroz vermelho com suã. Acho que foi um trabalho muito assim interessante, que marca a nossa culinária. E dança, por exemplo? Dança, nós temos. Aí é um trabalho também que a gente faz, né, de mostrar a cultura caipira assim, na sua essência. Por exemplo, qual que é a origem, né, dessa cultura caipira? Nós tivemos aqui os indígenas, aqui no Vale do Paraíba, os indígenas Puri, a vinda dos colonizadores portugueses para cá, e depois os africanos que vieram escravizados para as fazendas de café aqui na nossa região. Então, nós temos a união dessas três culturas que formam a cultura caipira e que formam o povo caipira. Então, nós temos diversas manifestações culturais que estão atreladas a essa cultura. Então, por exemplo, uma folia de reis, uma capoeira, uma ukulele, que já tem origem nas matrizes africanas, os os violeiros, as modas de violas também. Nós temos os violeiros cruzeirenses que estão aí sempre na ativa, fazendo os seus ensaios, as oficinas. Nossa, difícil ter uma. Não tem uma, a preferida, né? Não tem a preferida, a gente tem um pouquinho. E que bom que a gente tem um pouquinho de cada para poder representar essa nossa cultura. O que a gente não tem aí é um trabalho que a gente está pensando futuramente de fazer esse resgate do que não tem mais no município de Cruzeiro. Né? Uma parceria que a gente está tentando fazer aí com os artistas de resgate. Por exemplo, da Folia de Reis do município, nós temos várias festas aqui no município que trazem a Folia de Reis, mas a nossa. Onde está a nossa? Sim. Esse resgate é importante. A congada, que nós tínhamos muito, nós não temos mais. Então, é um processo também que a gente pretende fazer no projeto, de resgate dessas tradições e também para as novas gerações, para que a gente consiga perpetuar. Gente, a Camila está me falando aqui, eu estou me lembrando de algo que aconteceu na minha vida que assim me deu um choque, sabe? Nos primeiros anos que eu trabalhei em Aparecida, lá existe a festa de São Benedito, né? Então, é a segunda maior festa da cidade de Aparecida. A primeira de Nossa Senhora Aparecida, né? E depois de São Benedito, que ocorre ali acho que uma semana depois da Páscoa.
e o que vem de cavalaria do Brasil todo, e aí tem os grupos de congada, e Camila, eu falei, não acredito, como que eu morando em Cruzeiro não sabia que isso acontecia? Essa festa tem mais de 100 anos, né? E é aquela coisa, passada de geração para geração, e muitas pessoas têm medo daquilo acabar, né? Você vê senhorizinhos assim, não, meu neto tem que aprender, não pode acabar isso, eles têm um amor a essa cultura, você percebe? Exatamente, percebo isso, e nós já tivemos essas Aqui manifestações aqui em Cruzeiro muito olha. forte, né? Nós temos aí a paróquia de São Benedito, haviam festas, haviam Olha. congadas que inclusive vinham de fora. Então é isso que a gente precisa pesquisar e resgatar também enquanto manifestação cultural. Nossa, adorei isso, viu? Deixa eu te falar mais uma coisa. A respeito de tradição, as pessoas que estão nos acompanhando, acho que está nessa câmera aqui, né? Percebeu que hoje nós temos aqui um produto. Um produto, gente, do qual é o produto de pesquisa também dessa moça. Os olhos dela até brilham. Porque isso aqui é a famosa cabaça. Cabaça. Amada cabaça. Amada. Eu falei famosa. Amada. Ela tem um barulhinho assim, ó. Tem um barulhinho. Tem sementes aqui dentro? Sementes. É um fruto, Beth. Ela é um fruto. Gente. Ela seca, ela perde a sua massa. Olha essa aqui, que bonitinha, gente. E só ficam as sementes. Que belezinha essa aqui. Pega uma aí, Camila, uma também, mini, ó. linda. Essa aqui é parecida, não é? Parecida. Olha lá. Né? Existem vários formatos, vários tipos de cabaça, e qual que vários é o seu tamanhos. interesse nisso aqui? Qual que é o meu interesse na cabaça? A cabaça, olha, essa descoberta da cabaça foi dentro da minha pesquisa de mestrado. Né? Eu já tinha em mente trabalhar com um artefato cultural, um produto que representasse aqui a nossa cultura do Vale do Paraíba, e também alinhado com a área específica do meu orientador, na época do meu mestrado, na Universidade Federal de Itajubá, dentro da área de projeto de produto, design e engenharia de materiais. E aí, naquele momento, inclusive, eu cursei uma disciplina lá no outro programa de pós-graduação em engenharia de materiais, inclusive, para poder desenvolver um produto, analisar e desenvolver um produto, né? Mas eu fiz o meu mestrado, Beth, no período da pandemia. Chegou a pandemia. Eu fiz praticamente todo o mestrado na pandemia, a universidade fechada, os laboratórios fechados. Eu tinha duas opções. Ou eu continuava com a minha proposta inicial, que eu precisava do laboratório, e aí depois eu teria que postergar a minha pesquisa, pedir uma prorrogação. Isso era possível na época por conta da pandemia. Ou eu me adaptava, ou eu ia por um outro caminho, ou ia ver um outro objeto de pesquisa. E foi aí que eu tive realmente esse estalo, né? De pesquisar outro produto para poder seguir minha pesquisa, para poder concluir aquele momento já em fase do mestrado. Legal. E a cabaça, né? Como que eu cheguei me nesse conta. fruto? Né? Eu queria queria um artefato que representasse essas três culturas que eu falei para você, que dão origem à cultura caipira. A indígena, a portuguesa e a africana. Eu queria um artefato que passasse por essas três culturas para representar, de fato, o povo caipira. E a cabaça E encontrei a cabaça. Então, eu tive que analisar os modos de vida dos indígenas, né? Claro, eu fui pesquisar os modos de vida dos portugueses que vieram para cá, dos africanos que vieram para cá. Como eram os modos de vida deles aqui, deles lá no seu continente também. E encontrei esse artefato comum, que é a cabaça. Todos esses povos utilizavam a cabaça, né? E é um artefato que está presente nas moradas caipiras. Verdade. Então, eu entendi essa ligação, eu falei, é isso, eu vou estudar a cabaça, eu vou fazer o resgate dela na nossa região do Vale do Paraíba. Né? Existem diversas regiões do país que a plantação de cabaça, ela é, assim, gigantesca. Né? Existe uma escala muito grande. Essa daqui especificamente não é uma árvore, é uma vegetação rasteira. É mesmo? Parente da abóbora, da melancia. Fica escondidinha ali? Ela é rasteira, né? Mas tem a árvore é um outro fruto similar a esse, que vem da árvore da cuieira. Aí dá a cuia. A cuia, ela é aquela bem redondinha, essa dá em árvore. Inclusive, a gente tem uma cuieira lá no Museu Major Novaes, quando eu fiz a minha pesquisa. E a primeira edição do Agosto Caipira, nós descobrimos que tinha uma árvore lá. E essa daqui é uma vegetação rasteira, ela é de plantação anual. Então, precisa realmente de que o produtor faça esse plantio, né? De que tenha uma demanda desse produto.
Então, um resgate que nós fizemos dentro da pesquisa para a nossa região do Vale do Paraíba. Está presente nessas 3 culturas e está presente também na mão de muitos artistas. Muitos né? artistas. Gente, tem uma moça querida que mora em Cunha, eu acho que chama Ateliê do Véio, uma coisa assim. Marciele A Marciele! Silva. Exatamente, uma produtora que foi parceira da nossa pesquisa. Eu ainda vou lá, viu, Marciele? Ela manda muito mensagem para mim, vem me conhecer aqui. E é muito lindo o trabalho deles, inclusive o ateliê, todo feito de pau a pique. Exatamente. É uma atração, né? É o Rancho Velho. É, o Rancho Velho. E isso aqui, gente, na mão de artistas, nossa... Depois de uma peça feita com cabaça, tem um valor. Eles pintam, eles fazem, como fala, tipo balõezinhos, balões, mesmo? Galinhas. Aí o imaginário popular, que é muito importante, né? O caipira é muito Tá criativo. dentro da sua pesquisa? Exatamente. Exatamente. Dentro da pesquisa, a Marciele foi uma artesã que participou da Que pesquisa. legal. Marciele, ele da região Cunha Silveiras. E também o Angelito de Areias, que é um artesão também que trabalha com a cabaça. Foram 2 artesãos assim essenciais para eu entender mais esse uso enquanto artesanato, né? Porque a origem, a função primordial da cabaça é como recipientes, recipientes para alimentos e para bebidas, tanto para armazenagem, para o transporte, para o consumo. E hoje ele está mais presente na nossa região como artesanato, como objeto decorativo, que é a produção desses 2 artesãos. E como ela disse, gente, tem de vários tamanhos. Eu me lembro que na casa da minha avó, quando a gente era pequenininha assim, eles partem assim, né? Exato. Então ficam 2 tigelas. 2, né? isso. E acho que tem que passar um produto dentro, assim, para não pegar bichinho, caruncho, O caruncho coisa. é um produto, uma matéria-prima natural, né? Então, com o tempo, isso pode acontecer. Existem várias formas de tratar, tanto internamente quanto externamente. A parte externa dela já é impermeável mesmo, né? Já é uma característica da cabaça. E você falou da sua família, eu também tenho a minha relação da cabaça com a família, na casa da minha avó. Minha mãe já contava muitas histórias, inclusive, legal, que utilizava a cabaça, fazia furinhos para fazer um escorredor de arroz, Meu como recipiente, Deus. como uma cuia mesmo, de fato. Olha aí o conhecimento. Então, a gente tem caipira. esse conhecimento, né? Quando eu descobri a cabaça, eu vi a relação dela mais próxima com a minha família, né? Então, essa afetividade, essa relação familiar, para mim, também foi muito importante para a pesquisa acadêmica, né? Esse conhecimento legal. que vem passado, que tem nas nossas casas hoje, né? Camila, e a gente tem isso em casa. Você se importa de ser conhecida como a menina da cabaça? Não me importo. a pesquisadora da cabaça, não é mesmo? As pessoas falam assim, a Camila da cabaça. Ela já sabe tudo. Inclusive, eu achei interessantíssimo o evento que vocês fizeram e você colocou uma cabaça, eu não sei que tamanho que seria, e tinha lá, você já colocou seu nome na cabaça? Na cabaça, exatamente. Que ideia criativa. Isso, foi na primeira exposição, né? Nessa pesquisa, o que aconteceu, Beth? Eu resolvi popularizar a minha pesquisa para a comunidade. Sim, né? você trouxe ela à tona. Porque uma pesquisa acadêmica, ela vai ficar restrita no ambiente acadêmico, não são todos que têm acesso, né? Não são todos que vão pegar uma dissertação de 200 páginas para ler. E eu estava trabalhando na época com uma cultura tradicional, né? Não é uma pesquisa minha, é uma pesquisa da nossa cultura, da nossa comunidade. Então, eu quis, naquele momento, popularizar essa pesquisa, mostrar isso para as pessoas de uma forma mais lúdica, de uma forma mais acessível. E aí veio o formato de exposição, né? Primeiro a criação do projeto Terra Caipira Paulista, na rede social. Depois nós fizemos a primeira exposição, que foi a primeira edição do Agosto Caipira, que foi um mês comemorativo que a gente criou dentro do Terra Caipira Paulista para celebrar a cultura caipira e mostrar isso um pouco mais. Naquele primeiro momento foi no formato de exposição da cabaça, mostrando essa história da cabaça, essa trajetória da cabaça na nossa terra e também na terra mineira, já que nós temos esse percurso. É verdade, né? E aí teve gente falando que não sabia, não conhecia. Não conhecia, nunca tinha visto o fruto. Nossa, mas isso é uma alegria, né? Pra quem muita gente, né? Quando você né? olha essa cabaça, você não imagina que ela é um fruto, né? Que ela é verde, que ela nasce pequenininha, que ela vai crescendo. Essa ainda é pequenininha, mas tem umas que são enormes, grandes, pesadas, né? Se você pega uma cabaça verde no pé, ela é pesada igual uma melancia.
né? E ver que ela se transforma num produto tão leve, oco e resistente, que ela é muito resistente, é inacreditável. As pessoas não imaginam. Dentro dessa exposição, eu coloquei exatamente o fruto verde e o fruto seco para as pessoas entenderem como é e como fica esse produto final. Né? Naturalmente, né? Esse é um processo natural da cabaça, não é nenhum processo forçado em laboratório, ela já fica com essa característica super interessante. Parabéns. E a história, né, Beth? Assim, além de conhecerem o fruto, conhecer a história da cabaça na nossa região, né? Como que iniciou, quem utilizou, como é utilizada hoje. Então, tudo isso a gente contou. Ela chegou, né, dessas 3 gerações. Chegou né? dessas 3 gerações. Mas e hoje, né? Como está? Como está a cabaça, que acaba sendo uma conclusão da pesquisa ou não? Tem muito mais ainda? A conclusão, naquele momento, na questão do artesanato. Né? Como que as pessoas usam hoje mais na nossa região para o artesanato. Mas tem muitas funcionalidades, muitas funções. A cabaça tem um formato muito sugestivo também, para fazer muitos artefatos, não somente o artesanato, mas artefatos. Muita gente escreveu o nome lá na cabaça? Muito, isso, exatamente. A gente criou... Tinha lá um caderno, né, aquele livro de assinaturas que tem exposição mais tradicional. E eu achei interessante, falei, eu vou pedir para as pessoas assinarem na cabaça também. Nossa, tá com você? Tá comigo, não tem mais espaço para assinatura naquela cabaça. Sempre quando a gente faz alguma ação, alguma exposição, essa cabaça, ela fica lá. Não tem, eu preciso providenciar mais uma para essa finalidade. Muito bem, não tem nenhum campo livre mais para assinar. E ela está hoje lá em Lavrinhas. Eu participei esse final de semana da Festa Literária de Lavrinhas, para falar de cultura caipira numa mesa literária também. Muito né? bom. Mandar um beijo aí para o meu amigo Patrick, que fez esse convite. E as peças estão lá. Nós estamos com algumas peças lá na exposição. Camila, você não se surpreenda se esse trabalho seu que começou, né, dentro de uma cadeira, uma disciplina, uma pesquisa, fique para a posteridade, viu, minha querida? Não se surpreenda. E que bom ter esse título, não é mesmo? Ótimo. Você lembra, não sei se você chegou a conhecer o Ocílio de Silveiras? Sim, o Ocílio. Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas conheço toda a história. Ele fez um trabalho tão lindo a respeito do içá, não é mesmo? Ele, assim, ele chegou em lugares, acho que o programa Ana Maria Braga, ele foi, tudo, né, para falar do içá. Né? Que tem gente também que não conhece o içá, que é aquele, né? Aquela formiga. Aquela formiga. Né? E ele foi assim, ele, né? Ele mostrou para as pessoas que pode comer a formiga. Ficou para a posteridade. Exatamente. Né? A iguaria Parabéns. caipira, o içá, a gente fala que é a iguaria caipira. O Ocílio, ele fez esse papel aí, acho que um papel maravilhoso que ele deixou, de né? divulgar aí essa nossa culinária da nossa região. Sabe o que eu gosto quando eu vou, assim, por exemplo, até hoje tem um restaurante dele, eu gosto de ver também as máquinas, sabe? As coisas que eram usadas antigamente, né? Os moedores, assim, pé de máquina de costura, e a gente vê como que isso agora traz uma certa curiosidade, né? Esses dias foi numa pizzaria, não estou me lembrando da cidade aqui, toda decorada com peças antigas. O rapaz fazia uma pesquisa, falava que tinha tal coisa em tal lugar e ele ia lá buscar, sabe? Tinha uma enceradeira no canto, tinha coisas assim, sei lá, acho que do século... dos anos 60, 70 ali, e as pessoas têm curiosidade, traz tanta memória, muitas tantas boas lembranças do meu avô, da minha avó, da roça que a gente ia, né? É uma raridade, né, Beth? Isso é muita muito coisa bom. não se tem mais, não se produz mais. Aí um papel da industrialização, né, que foi substituindo cada vez mais aí. E tanto o trabalho duravam, humano, né? manual, artesanal, os maquinários aí mais rústicos, mais antigos, né? Mais a cabaça, duráveis. mais duráveis. Esse é um assunto que eu toco na minha pesquisa, porque a cabaça, a função dela é de ser recipiente de alimentos e bebidas. E aí você tem a industrialização, hoje você tem, olha só, uma taça substituindo a cabaça que as pessoas tomavam, alguma bebida, exatamente, né? Então você tem outros materiais mais nobres, mais resistentes, mais duráveis, que substituem o uso da cabaça, que é um fruto, é uma matéria-prima natural. E aí o que acontece? Infelizmente, nós temos essa substituição. E aí o que acontece? Nada contra, né? A gente tem as vantagens
do sistema que a gente vive também. Mas o bonito é isso, é saber. Porque ver uma coisa e falar, não sei para que serve. É feio até isso, né? Exato. Então é legal trazer esse resgate para o conhecimento que a gente vai adquirindo, exatamente, né? Não só para ficar... nossos antepassados, exato, né? E não só para ficar na história, né? É uma possibilidade de uso sustentável de um produto, né? Que você pode plantar, você mesmo pode produzir, para recipiente, seja para artesanato, seja para geração de renda, né? Então, é um resgate que a gente faz não apenas para olhar para o passado, mas para trazer isso para o presente, pensar no futuro. Quais são as possibilidades de trabalhar com um fruto desse, por exemplo? Inúmeras. Ô, gente, eu fico pensando aqui, Camila, seus colegas, porque a gente disse que a arquitetura tem muitos nichos, né? Você encontrou esse, você é feliz, brilha seus olhos falando sobre isso, mas assim, e seus colegas? Existe uma troca quando vocês fazem esse tipo de trabalho, no caso do mestrado, né? Olha, estou estudando sobre isso, existe uma troca assim, amiga, você foi parar nessa área? Na época, como você é vista entre eles? Na época da faculdade, meus amigos brincavam, a Camila gosta de coisa mais velha, né? Porque é o museu, é o centro cultural, as tradições, as histórias. Então, eu tinha realmente esse viés diferente do pessoal na época da minha sala, isso na época da arquitetura. Já no mestrado, eu fiz meu mestrado num programa que é interdisciplinar. Então, eu tive ali companheiros da área da saúde, da área das engenharias, mais exatas, mais humanas. Então, cada um com a sua atuação totalmente diferente da minha. Mas todos contribuindo. Todos, né? Contribuindo sempre, os professores, os orientadores sempre apoiando esse tipo de pesquisa, né? Hoje a gente vê cada vez mais pesquisas voltadas para a área cultural, para a área de design e território, que é um nicho que eu estudei dentro da minha pesquisa. Trabalhar com design voltado para o produto, mas fazendo essa relação com a identidade do território. Tanto que na minha pesquisa eu chamo a cabaça de artefato identidade aqui para a nossa região como resgate. Que coisa boa aí, ó. Você sabia disso, viu? Que bom, né? Camila, e a gente combina, porque eu também tenho um olhar gostoso para essas coisas, sabe? Gosto tanto de saber a origem das coisas, porque eu acho que quando você sabe a origem, você entende, né, o momento que ela vive. Por exemplo, essa cabaça aqui era usada para tal coisa e hoje, né, tão valorizada no artesanato. Tão valorizada. Nas inúmeras possibilidades que ela traz, não é mesmo, para os artistas. Adorei, viu, minha amiga? Tem uso ressignificado, né? As possibilidades são inúmeras e vai da criatividade de cada um, de utilizar os produtos. Gente, agosto é um mês conhecido como o mês do folclore, não é mesmo? Nas escolas as crianças aprendem sobre tudo, né? Tudo que envolve o folclore brasileiro, a nossa região que é riquíssimo, o Vale do Paraíba aqui. E aí, eu perguntei para a Camila por que ela escolheu o mês de agosto para fazer um evento tão significativo, um resgate tão bonito e que vai acontecer agora no próximo domingo. No próximo sábado, dia 24. Sábado, tô errando. Vou deixar o convite sábado, dia 24, Obrigada. A partir das 5 da tarde, lá no Museu Major Novaes, um evento gratuito para todas as idades, aberto para a comunidade. Um evento lindo que a gente está preparando com muito carinho. Como que vai ser a abertura Festival desse evento? Agosto Caipira. Beth, Agosto Caipira, você falou do agosto. Por Sim. que agosto? Porque agosto é o mês que se comemora o folclore, né? O que é o folclore? São os nossos costumes, as nossas tradições. Caipiras também, né? E eu queria fugir, quando eu criei, lá em 2021, eu queria fugir um pouco dessas tradições juninas e julinas. Porque a gente não quer somente retratar ou arraiar essas festividades juninas, né? A gente quer mostrar a cultura caipira, com todas essas faces que nós conversamos aqui até o momento, Muito com todas bom. essas manifestações culturais, que vai além de uma festa junina, que vai além da quadrilha, mas a quadrilha também estará presente, vai ser uma atração. É uma manifestação cultural, é um patrimônio brasileiro, inclusive, É a quadrilha. verdade, né? Então, nós teremos também a quadrilha nesse encontro. Quadrilha, Beth, violeiros, músicos, os artistas, grupos de capoeira, maculelê,
culinaristas aqui do município, produtores artesanais, produtores rurais Todos estarão lá, juntos. todos juntos, expondo o produto, vendendo o seu produto para a Vai ter comunidade. Moda de viola, vai estar muito animado esse evento. Que legal! Artesanato, artesãos aqui do município de Cruzeiro, doceiros aqui do município de Cruzeiro também. Olha, o doce A proposta também, né? do evento é exatamente isso, é reunir essa produção local, artesanal, criativa e também rural do município de Cruzeiro. Então, esse ano nós estamos focando na produção de cruzeiro, trazendo o melhor que a gente tem no município, que às vezes a gente não conhece todo mundo que produz, nós não conhecemos e não fazemos uma relação daquele produto com a cultura caipira. Isso foi uma coisa muito interessante também durante essa curadoria que nós fizemos com os produtores locais, né? Essa questão de chegar na pessoa e falar, olha, quer participar? Esse seu produto é interessante, mas a pessoa fala, nossa, mas o meu produto tem a ver com a cultura caipira? E aí você mostra para a pessoa que tem, né? Você cativa a pessoa, você mostra para a pessoa que tem essa relação, você valoriza isso. Então, foi um ponto muito bacana que aconteceu agora nesses últimos meses, essa aproximação com os expositores, com os artistas, e a questão de mostrar para eles a relação com a cultura, né? Ao todo são quantos? Beth, Participantes. pergunta difícil, pergunta muito difícil, porque são muitos produtores que estarão lá conosco, muitos artistas que estarão também, né? É uma parceria também que a gente está fazendo com o Museu Major Novaes, né? A Secretaria de Cultura. Então, a gente está, sim, preparando um evento maravilhoso com a organização do Terra Caipira Paulista. E foi por isso que eu falei para vocês que nessa semana que tá uma correria na sua vida, você veio aqui contar tudo isso para nós. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço a Camila? oportunidade. Acho que foi o melhor momento para vir aqui e aproveitar e falar um pouquinho dessa cultura, do projeto, trazer essa novidade do evento que já está aí no próximo sábado, fazer o convite. Eu vi umas outras edições, parece que vocês têm cavaleiros lá também? Vai ter esse ano? Nós tivemos na primeira edição. Achei tão bonito. Quando nós fizemos a primeira edição, foi a exposição. Nós fizemos a abertura da exposição, ficou mais de um mês essa exposição lá no Museu Major Novaes. E no último dia, nós fizemos um encerramento, que foi uma parceria com meus alunos da FATEC também. Quero mandar um beijo para meus alunos da FATEC, estão sempre juntos, super parceiros, né? Os alunos, toda a comunidade fatecana. E naquele momento nós fizemos um cortejo. Ai, que bonito! Com os cavalos. Foi muito bonito. Todos foi aqui muito da cidade mesmo? Aqui do município de Cruzeiro. Gente, olha isso! Exatamente. Então, naquele momento, nós fizemos esse cortejo com uma cavalgada. Foi muito bacana, foi muito lindo. Então, esse evento é para a família. É para a família, para todas as idades. É um evento que a gente vai aprender bastante. Vai aprender, essa é a proposta. Inclusive, como conselheira do Conselho de Patrimônio daqui do município de Cruzeiro, o Conselho realiza a Jornada do Patrimônio do município. E esse ano a Jornada do Patrimônio vai ser no Agosto Caipira, para todo mundo poder vivenciar os nossos patrimônios culturais, materiais e imateriais que estarão ali no nosso festival. Muito bom. Inclusive, Beth, nós teremos uma área expositiva dentro do Festival Agosto Caipira. Lá nós vamos colocar os 3 produtos que irão representar Cruzeiro, um maior evento de cultura tradicional paulista, que é o Revelando São Paulo. Ah, maravilhoso. Iremos para São Paulo no próximo mês, né? Eu irei com a cabaça, então nós vamos colocar essa novidade lá nesse evento. A cabaça, os doces tradicionais da Renata e o arroz vermelho com suã da Dona Lúcia. São os 3 produtos indicados pelo município para ter essa representação paulista. Lá nesse evento, que é um evento macro enorme, que representa todo o estado de São Paulo. É maravilhoso, gente. Eu acho que até dá certo combinar primeiro, para você ter um gostinho. Você vai sábado aqui no museu, a gente vai ter um gostinho ali, Exato, não é mesmo? isso. A gente vai valorizar a cultura, o caipira que nós somos aqui, né? Vai aprender muita coisa nesse evento. Começa que horas, Camila? 5 horas da tarde. Olha que beleza, 5
5 horas Começa da à tarde. tarde, vai até as 10h30 da noite, uma previsão de término. A gente vai ter atração assim, direto, uma seguida da outra. Vai comer arroz vermelho e vai comer Vai doce. comer muito, vai comer muitas comidas tradicionais. Muito bom, viu? E aí depois, eu acho que vale a pena organizar, viu, ônibus e mais ônibus para ir pro Revelando de São Paulo. Com porque certeza. Aí, ali amplia muito, né? Muitas Você vê possibilidades. praticamente quase todas as cidades de São Paulo, né, Camila? Quase todas as cidades de São Paulo. É uma riqueza Paulo. cultural. Primeira vez que eu fui na Água Branca. Água Branca, vai ser exatamente, lá no parque. Primeira vez que eu fui lá, eu falei, gente, peraí, eu não quero ir embora desse lugar aqui. Porque é sabe? É uma diversidade incrível, né? É uma enciclopédia de culturas que nós ali. Temos tradicionais, Olha. Muitas culturas tradicionais. Então, o Festival Gosto Caipira vai trazer essa cultura tradicional, especificamente do município de Cruzeiro. Nós teremos também a atração de 2 municípios vizinhos aí, parceiros. Que legal. E o Revelando já é esse evento macro, envolvendo todo o estado, com diversas culturas. É uma mescla incrível, uma diversidade maravilhosa. Nossa, de culturas muito legal do nosso saber estado. que você vai estar lá com as cabaças. Estarei lá, viu? exatamente. Uma novidade. Muito bom. Gente, eu falei que eu queria conversar tanto com essa menina e eu tô esquecendo de falar que você fez um projeto muito legal. É Dedo de Prosa? Dedo de Prosa. Que também foi gravado no museu. Foi gravado no Museu Major Novaes. Camila, eu assisti acho que 2 ou 3 episódios. Parabéns. Tem viu? vários episódios. Tem mais para serem lançados. Vai ser lançado ainda. Foi Você, uma produção Juliana, uma Café Ouro Verde muito maravilhosa. Boa. Aliás, ó, um super beijo, beijo pra Juliana, Ju. pra família lá. Viu? Muito, muito queridos, né? Muito. Como é que foi para participar desse evento para você? Foi um convite da Juliana, do Café Ouro Verde, já entendendo essa relação do projeto Terra Caipira Paulista com o território. Aliás, eles já foram parceiros desde o primeiro Agosto Caipira, né? Eles já cederam material pra gente, inclusive para a exposição. São parceiros, assim, de todos os anos, todas as ações. E ela teve essa ideia de trazer mais essa cultura para dentro do Dedo de Prosa, né? Que é dividido aí em 10 episódios na série. Foi um bate-papo, uma prosa mesmo que nós tivemos sobre cultura caipira, sobre o projeto, sobre o município de Cruzeiro, sobre a história do café com o município. Claro, muito café. Muito bom. Foi uma parceria incrível que está rendendo muito. Tá lá na rede do café, tá na rede Terra Caipira Paulista também. Muito e tem bem. Mais para ser divulgado ainda. Parabéns. Os episódios. Vocês conduziram muito bem os episódios. Viu? Maravilhoso. Uma qualidade Obrigada, de vídeo Beth. muito boa. Vão lá para vocês assistirem. Camila, antes da gente encerrar, eu queria contar uma historinha para você. Eu acho que... Não. Peraí, tem 2 coisas ainda, gente. Primeiro eu vou fazer a pergunta difícil. Ai, meu Deus. Você achou que era aquela? Não é, não. Eu selecionei uma aqui, que é uma brincadeira que a gente tem aqui no podcast, que é a PD, pergunta difícil. Eu coloquei assim, olha, você circula bastante. Ora na cidade, ora na roça, ora na estrada. Onde você é mais feliz? Oh, meu Deus, eu sou mais feliz em todos. Sabe por quê? Porque eu passeio em todos os lugares, a gente tem essa possibilidade de estar em muitos lugares, né? Principalmente morando no interior. A gente tem esse contato com a natureza muito próximo, mas a gente tem a área urbana, né? Hoje em dia é uma mescla, né? O território, ele é essa mescla, ele é um só, mas existe uma divisão, né? Uma divisão aí estabelecida. Eu acho que a gente pode transitar muito, a gente pode conhecer muitos lugares, né? Então você é feliz percorrendo. sempre. Eu sou feliz sempre, na cidade, no campo, passeando, na minha casa, na casa da minha família, seja aqui, seja na minha família dos outros municípios, em Queluz, por exemplo, minha família maravilhosa, a família da minha mãe lá de Queluz. Então, esse contato que a gente tem, né, com a natureza muito próximo. Isso me faz feliz. Eu acho que é exatamente isso, se reconhecer, entender essa sua identidade, né? Porque aí é aquele lugar que você se sente bem, né? Então, o interior é onde eu me sinto bem. Eu gosto muito daqui, aqui é minha casa. Eu posso ir para São Paulo, mas a minha origem é aqui. Eu vou, mas eu volto sempre. Eu vou fazer meus cursos, faço minha pesquisa, vou visitar museus, centros culturais, mas é aqui que é minha terra, é aqui que eu moro, é aqui que está minha felicidade. Que coisa boa. Junto com as pessoas aí que eu amo, né? A pergunta não foi tão difícil, não foi tão difícil. Foi muito bonita, viu? Uma resposta ampla, né, Beth? Olha, tem a historinha de um pescador, eu vou contar rapidinho aqui para você, eu acho que vai concluir bem a nossa conversa aqui. Diz que tinha uma ilha e a ilha ficou muito conhecida pela beleza natural e tinha um grupo de pescadores lá. E empresários vinham até essa ilha para passar um final de semana de descanso, né? E aí estava chegando assim um barco chique de empresários
E um deles olhou e viu um pescador lá em cima, perto de uma árvore, assim, só cochilando lá, de boa, né? E aí ele passeou, conheceu junto com os guias, né, de turismo, e não é que uma hora ele deu de cara com esse pescador. E esse pescador estava lá cochilando, né, contemplando a natureza, e ele falou assim: o que você faz? Ele falou: eu sou pescador. Aí ele falou: e à tarde? Ele falou: à tarde a gente descansa, né, a gente pesca de madrugada. Aí ele falou: ah, tá, mas vocês pescam bastante? Aí ele falou: ah, bastante, a gente pesca assim, aí separa um pouquinho para nós, um pouquinho para a cooperativa. E aí o empresário, que era um grande economista, começou a falar para ele assim: olha, mas se você pescar mais, você pode ter um barco só seu. E aí você pode ganhar mais. E aí você pode isso, aí você pode ter uma casa melhor. E foi assim, sabe, aguçando ele. Ele é mesmo? E se eu trabalhar mais? Aí você ganha mais. Aí com 5 anos... você vai ter isso. E aí, com 20 anos, você vai poder colocar sua rede aqui e ficar admirando essa beleza. Aí ele olhou para o empresário e falou: mas peraí, isso eu já faço agora. Então, isso é essa historinha bonitinha para a gente entender que, às vezes, o caipira vive uma vida mais feliz, porque ele faz agora o que muitas vezes a gente vem para a cidade, corre atrás da riqueza e fica tão preocupado com ter coisas, não é mesmo? E o caipira já está sendo feliz. A gente tem muito que aprender com isso. Muito que aprender. É um modo de vida mais simples também, né? Mas já tem tudo isso, mais solidário, né? O caipira, ele vive no coletivo, pensando na sua comunidade. Ele está ali na sua casinha, né? Ele pode estar ali no seu espaço, mas ele é participativo, ele está junto, ele ajuda a sua comunidade, né? Você falou da questão das cooperativas dentro dessa história, né? Então, ele não está fazendo só para ele está fazendo para todo mundo também e está vivendo aquilo, né? Ele não está trabalhando só por trabalhar, ele está trabalhando porque, claro, necessita, mas porque ele gosta de estar ali, né, praticando. É um modo de vida. E com isso vive bem, vive bastante. Né? Vive muito, exatamente. Que coisa boa, viu? Camila, adorei te conhecer pessoalmente, viu? Parabéns pela sua história. Uma menina ainda, né, gente? Uma moça bonita dessa, estudiosa e que está realmente fomentando e deixando até essa curiosidade na gente. Eu quero mais de pesquisa, eu quero saber mais. E a gente vai poder saber mais, então, no Agosto Caipira, no próximo sábado. Estava me confundindo. No próximo sábado, a partir das 16? Das 17 horas. 17 horas, no Museu Major Novaes. É melhor você fazer o convite para nós. Olha aqui, para essa câmera, já faço o convite. Participe, celebre com a gente as nossas tradições, a nossa cultura. Dia 24 agora de agosto, no próximo sábado, no Museu Major Novaes, a partir das 5 horas da tarde. É um evento livre, gratuito, aberto aí para a comunidade, para todas as idades. É para aprender, para se divertir, é para aprender, é para ver o que nós temos de melhor aqui no município e na nossa região, Beth. Muito bom. Não vou despedir de você sem antes você tirar uma mensagem bonita para sua noite, viu? Vamos ver uma mensagem maravilhosa. Lê pra gente. Que você seja abençoado pelo Senhor, o Criador do céu e da terra. Viu? Oh, coisa linda, muito lindo. Muita bênção na sua vida. Amém, na nossa vida, Beth. E assim a gente vai encerrando o nosso podcast. Que alegria conhecer, gente. E ainda mais a gente valorizar o que nós temos, onde estamos, por que estamos aqui. Porque Deus escolheu, né, o lugar que a gente mora, a nossa raiz, a nossa história, a nossa família. Tem um propósito para isso. Tem um propósito. A nossa família tem um propósito, né? E assim, se eu estudo cultura caipira é por conta da minha família. Olha é por conta isso. dessas minhas origens, né? Isso que me motivou e que me inspirou muito. Essas práticas familiares, o que a gente vive no meio familiar. Um abraço para minha família, para minha mãe maravilhosa, que é a minha inspiração aqui também para esse trabalho. A Dona Lúcia, maravilhosa, Dona Lúcia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser. Estamos juntos em mais um podcast. Um beijo para vocês.